lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. Atos capítulo 16, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não façais nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele pregara a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma noite, na hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, diante de nós está a Tua palavra, precisamos que o Senhor nos ilumine, Senhor, a fim de que possamos entendê-la e colocar em prática para nosso crescimento espiritual e, acima de tudo, para a glória do Teu santo nome. Fale aos nossos corações mais uma vez nessa noite. Pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Francine Christophe. Francine Christophe é uma sobrevivente do Holocausto, aquela fase terrível da história da humanidade em que o regime nazista de Adolf Hitler matou vários judeus de forma cruel. Francine nasceu em 1933, então em 1944, quando ela foi deportada para um campo de concentração junto com a sua mãe, ela tinha 11 anos. A história dessa senhora, que hoje é bem idosa, gira em torno de 2 pequenos pedaços de chocolate, em que sua mãe, dividindo lá no campo de concentração, entregou um para ela e disse assim: Francine, esse chocolate aqui você vai usar no momento de maior aflição que você tiver na vida. Quando a sua vida estiver no chão, quando você achar que nada vai resolver, quando você estiver sentindo dores horríveis, coma um pedaço desse chocolate, isso vai trazer conforto para você. Aconteceu que, em um determinado momento, uma das prisioneiras ali que estava junto com ela, chamada Helene, entrou em trabalho de parto. E, meus irmãos, pensa na situação de uma mulher estar em trabalho de parto num campo de concentração. Era praticamente a morte, tanto para ela quanto para a criança. Não tinha condições nenhuma de se dar à luz naquele campo de concentração. Mas, diante daquela aflição, ao invés de reclamar da vida, a mãe de Francine pediu algo para ela. Falou assim: Francine, será que seria possível você oferecer o teu pedaço de chocolate para aquela mulher que vai ter a criança? Naquele momento, aquele pedaço de chocolate foi um conforto para aquela mulher. A gestante foi levada lá para o hospital do campo e 6 meses depois a guerra acabou e aquele campo foi liberado, né? E paz, meus irmãos, a criança não chorou durante 6 meses. Naquele dia em que ela foi libertada, ela chorou de forma copiosamente, o que se tornou um símbolo poderoso de vida após tanto sofrimento. O amor fez diferença na vida daquela mulher naquele campo de concentração. O amor fez diferença na vida de alguém que estava sofrendo muito. E isso marcou a vida de Francine. O amor é o centro da mensagem evangélica, meus irmãos. E nós vamos ver isso no texto que está aberto diante de nós. Nós vemos aqui, meus irmãos, no capítulo 16, Paulo chegando em Filipos, né, a cidade em que ele foi desenvolver o seu trabalho missionário, edificando algumas igrejas, trazendo algo de novo para algumas igrejas. E é lá em Filipos que Paulo encontra aquela mulher possessa de um espírito maligno que tinha o hábito de adivinhar. E ela vinha falando, né, com os servos de Deus,
coisas, né, que você poderia olhar e falar, ela está falando verdade, mas aquilo era uma bajulação criada pelo espírito maligno. O que Paulo faz? Expulsa aquele espírito maligno daquela menina, que seria uma coisa boa. Pense comigo. Ela estava sendo escravizada por demônios. E as pessoas teriam que se alegrar com isso, com libertação de uma pessoa. Só que aquela mulher escravizada, ela trazia lucro para as pessoas que escravizavam. Gente, pecado toma proporções assim tão grandes que às vezes a gente fala, como que o ser humano pode chegar em tal situação? Era isso que acontecia. E aqueles homens que perderam a sua fonte de lucro, mandaram espancar e prender Paulo e Silas. E os irmãos conhecem a história. Paulo e Silas foram presos justamente, estando lá na prisão, começaram a cantar louvores ao Senhor, e Deus envia um terremoto, e de tal forma que todas as portas da prisão se abrem. O carcereiro, quando olhou aquilo, e aí começa o texto que nós lemos, ele ficou desesperado, afinal de contas ele era responsável pela vida dos presos. E ele poderia ser acusado de ter facilitado a fuga dos presos. Qual era a pena para esse crime? A morte. Então o carcereiro, diante das portas da prisão aberta, ele tinha decretado uma situação que não teria saída. Ele já estava pensando em se suicidar. Ali começa então, no meio dessa crise, começa uma das mais belas histórias de conversão do Novo Testamento. O texto nos mostra, meus irmãos, que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e salvação de forma completa. Às vezes a gente pensa em salvação só algo para o futuro. Não, Deus nos salva aqui hoje, continua nos salvando e vai nos salvar de forma completa no novo céus e nova terra. Tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual, Deus tem ainda salvado pessoas. E esse texto nos mostra que ele salvou esse carcereiro de forma completa. O evangelho que Paulo e Silas pregam é o mesmo evangelho que eu e você precisamos pregar hoje. É o evangelho que salva vidas. O texto nos mostra 3 aspectos do evangelho que salva vidas, o verdadeiro evangelho, que eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro dele é o seguinte: o evangelho impede a destruição da vida. E aqui eu estou falando de vida física, tá? O evangelho impede a destruição de vidas. Olhe os seus olhos para o versículo número 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. O carcereiro não queria acabar com a sua vida, destruir a sua vida. O carcereiro não estava pensando que ia deixar sua esposa e filhos desamparados. Ele estava pensando que o sofrimento que viria seria maior. É isso que está acontecendo. O carcereiro queria se matar por medo das consequências da fuga dos presos. Ele era responsável, ele deveria pagar com a própria vida caso tivesse uma fuga. Um exemplo do que acontece aqui é Atos 12, que narra a libertação miraculosa de Pedro. Os irmãos conhecem essa passagem. A igreja estava orando, de repente batem na porta, uma menina olha e fala assim: Pedro está ali. O pessoal achou até que era um fantasma, alguma coisa assim. Quando foi ver, era Pedro mesmo e estava. De forma miraculosa, um anjo foi lá na prisão, levou Pedro e Pedro foi indo embora. Sabe o que aconteceu com o pessoal que estava tomando conta dele? Todos foram mortos. Então isso poderia acontecer a mesma coisa com o carcereiro. Mas eis que no versículo 28 o apóstolo Paulo grita, olha o que está escrito no versículo 28, não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Essa é a boa notícia que salvou a vida desse homem, que salvou a vida do carcereiro. Meus irmãos, o evangelho chega para impedir tragédias. Ele protege, resgata, mostra que a vida tem valor, que tem uma forma melhor de viver nesse mundo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e é a salvação em todos os sentidos. A salvação é um pacote completo, é algo que começa aqui e vai desembocar lá na eternidade. Atos 27, do 21 ao 25, nós temos a viagem de Paulo. Quando Paulo preso, ele vai em direção a Roma, e aí ele sofre um naufrágio, né? A tempestade ataca o barco, e uma atmosfera de desespero atinge aquelas pessoas. Mas lá estava um pregador do evangelho, boca de Deus entre eles, um servo de Jesus. E a palavra que ele recebeu de Deus, ele falou para aquelas pessoas:
Tenham de bom ânimo, porque nenhum de vós perderá a vida. O Deus a quem pertenço me falou esta noite. Eu confio que será exatamente como ele disse. Meus irmãos, a nossa missão é fazer conforme Paulo fez naquele navio. É fazer conforme Paulo fez naquela prisão. É trazer esperança ao mundo por meio da mensagem do amor de Jesus Cristo. Diante do desespero que esse mundo caído uma palavra de esperança fará toda a diferença na vida das pessoas. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: quantos hoje pensam em desistir da vida ao seu redor? Alguns casos você sabe. Alguns você só vai saber depois que a bomba estourar. Mas quanto hoje que acham que só existe um caminho? Vocês acham que pessoas que se matam ou tentam contra a sua própria vida, eles querem acabar com a sua vida? Não, eles querem acabar com o sofrimento e só enxerga uma forma de resolver isso naquele caminho. O que você pode fazer para poder ajudar essas pessoas que estão com um fiozinho assim para poder dar cabo da sua vida? E pasme você, ao seu redor, onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, onde você vive, tem pessoas que não têm a esperança que você tem. E é sua responsabilidade dizer que Deus, com Jesus Cristo, está reconciliando consigo o mundo. Que existe uma forma melhor de viver nesse mundo. E é na presença do Senhor. É a sua responsabilidade pregar o Evangelho como resposta de esperança para aqueles que não têm esperança. Nós somos igreja. Nós somos chamados a ser a voz da verdade, a voz da vida neste mundo que está morto em seus pecados e delitos. Existem pessoas sofrendo, meus irmãos. Pessoas sem propósito na vida. Pessoas que levantam, comem, bebem, trabalham, voltam, dormem, não têm propósito nessa vida. E você sabe qual é o propósito do ser humano? Honrar a Deus em tudo o que faz e encontrar nele a verdadeira alegria para todo sempre. Você precisa pregar isso. Você precisa falar isso. Sabe? Como você fica sabendo de uma promoção de sapatos, você está espalhando para todo mundo aí? Quando você ficar sabendo, né, que o seu time de futebol vai comprar um jogador novo, sai falando para todo mundo. Às vezes, a gente faz até coisa errada, fica sabendo da vida dos outros, sai espalhando aí as fofocas por aí. Você sabe que o mundo está doente e você sabe da solução do problema do mundo. Você precisa falar de Jesus. Eu costumo dizer, imagina naquele período de pandemia terrível, aquele período de pandemia, essa semana eu estava lembrando, né? José está com 5 anos, nasceu nesse período da pandemia. Passou já um tempo, né? E imagina que se você fosse a primeira pessoa a descobrir a vacina que iria exterminar o Covid. Você descobriu. E aí você não fala para ninguém. Dá um jeito de manipular a vacina e só cuida da sua família só. De que as pessoas te chamariam? No mínimo de covarde. No mínimo. Porque você sabe a cura da doença do mundo e você não conta. Muitas vezes nós fazemos isso com a cura da doença do mundo. Nós sabemos que o problema do mundo é o pecado e a cura para a doença do mundo é Jesus Cristo. Se você não prega Jesus, do que eu posso te chamar? No mínimo de covarde. Mas eu não quero fazer isso não, tá? Eu quero entender que eu estou falando para pessoas que amam pessoas que estão sofrendo no pecado e que vão administrar a vacina no coração deles, que é a mensagem do Evangelho. Dizer que Jesus Cristo salva, cura, liberta e leva para morar com Ele novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Podemos fazer diferença, meus irmãos, na vida de pessoas que estão sofrendo. O conselho que eu te dou aqui nessa noite: se preocupe e fique atento, olhe ao seu redor. Deus vai te dar a oportunidade de ser bênção na vida de outras pessoas. Mas além de impedir a destruição de vida, nós vemos ainda nesse texto que um verdadeiro evangelho transforma famílias. Olha aqui que o versículo 29 diz. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo e prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele estava dormindo quando Paulo e Silas começaram a cantar. Estava
nas suas atividades normais, tinha terminado o seu trabalho e, possivelmente, segundo as pesquisas históricas e arqueológicas, eles moravam bem próximo da prisão. Tá? E ele foi dormir. E, de repente, veio um terremoto, e era um terremoto que não era natural. Ele entendeu? Ele estava diante de alguém que poderia, até mesmo, pensa num romano, poderia pensar que Paulo era um deus, uma divindade, né? Era a cosmovisão dele, era a forma que ele enxergava o mundo. Mas aí Paulo foi e apontou ele para outra pessoa, para Jesus. Você tem que crer em Jesus, tá? Para você ter salvação. Tá? Ele entendeu que estava ali diante de alguém que poderia salvá-lo, mas aí o Paulo faz o trabalho correto. Ele não fala, não, você tem que crer em mim. Não, ele fala, crê em Jesus e você vai ser salvo, tu e a tua casa. O que Paulo está ensinando? O evangelho não alcança apenas indivíduos isolados. O evangelho, quando entra numa casa, ele atinge a família inteira. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Meu pai era um camarada que tinha pavor de pastor, tinha raiva de pastor. Nossa, como o meu pai falava mal de pastor. O meu pai, todo pastor era ladrão. O meu pai era uma coisa, nossa, pavorosa, negócio de igreja, ele não gostava. Meu pai, nós somos de família portuguesa, meu pai é muito católico, praticante, né? E tinha pavor de protestante, pavor, aquela rixa histórica mesmo. E aí um dia o filho dele mais velho se converte, e eu morava com meu pai, e meu pai foi me tolerando. E eu marcava toda quarta-feira para ir na casa do pastor, na época era o reverendo Luiz André, hoje era pastor em Brasília, e eu ia na casa do pastor Luiz André 9 horas da manhã, porque eu trabalhava à tarde no mercado, era segurança do mercado. E eu trabalhava até 10 horas, então eu ia de manhã estudar a Bíblia com o pastor. Comecei a trabalhar, no decorrer dos dias eu comecei a acordar muito cansado, né, e não ia pela manhã estudar a Bíblia com o pastor. O pastor mandou uma mensagem e falou assim, olha só, você não está vindo mais aqui em casa não, eu vou começar a ir na sua casa agora, porque você não está vindo estudar a Bíblia, então eu vou estudar com você. Puxou minha orelha e começou a ir na minha casa. Só que lá na minha casa morava meu pai, que não gostava de pastor. E aí, o pastor chegou, a primeira coisa que ele chegou, ô, seu Francisco! Meu pai também não é uma pessoa de tratar ninguém mal, né? Sempre trabalhou com o público, né? E, ô pastor, pode entrar aí. Aí ele via o pastor lá, minha casa muito simples, né? Pastor, a gente botava uma mesinha no quintal, o pastor sentava comigo, abria as apostilas lá e ia estudar a palavra com o Senhor, do Senhor lá. Com isso, o pastor ganhou o coração do meu pai. Porque assim, o meu pai não gostava de pastor. Mas agora do Luiz André ele gosta. Sabe? E aí ele começou a perguntar o que eu fazia na igreja. Um dia, o meu pai, do nada, ele entrou dentro de casa, dentro do meu quarto, ele olhou para minha cara e perguntou assim, do nada, João, quem é Timóteo? Uai, mas de onde saiu essa pergunta? E aí foi a oportunidade que eu tive de pregar o evangelho para o meu pai. Foi nesse momento que eu dei uma Bíblia para ele de presente, expliquei quem era Timóteo, quem era Paulo, quem era o Jesus que Timóteo e Paulo pregavam. Sabe, meu pai ainda não é crente, ainda não confessou Jesus. Só que agora ele tem um filho pastor. E vocês têm que ver como é que ele defende pastor agora. E o pastor Luiz André mora em Brasília, né? Mas ele é daqui de Barra do Piraí. Todo ano ele está aqui de férias na casa da irmã dele. Se falar para o meu pai que o pastor Luiz André está indo em Vassouras, ele arruma um dia de comprar um galo, ele cozinha com batata e fica esperando o pastor para comer com o pastor. Gente, ora pelo meu pai, tá? Francisco Granadeiro, não esqueça de orar para ele. A graça ainda precisa ser derramada sobre a vida dele, ainda tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador. Mas o fato é que o evangelho abençoou a minha família. Abençoou a minha família, sabe? O meu pai estava lá na minha formatura, o meu pai estava na minha ordenação aqui, o meu pai hoje entende que é um pastor. Mas precisou um pastor com um bom testemunho. Não chegou lá levantando placa de igreja, dando carteirada, nada disso. Ele foi lá tomar café com meu pai. O evangelho abençoa famílias. É isso que nós vemos aqui nesse texto. Versículo 32 diz que todos... e pregar a casa e pregar a palavra de Deus a todos da sua casa. De acordo com as configurações daquela época, todos da casa significava adultos, crianças e escravos. Escravos. Aquele homem ali tinha pessoas que eram escravizadas e estavam no seu trabalho. Se mostrando que o evangelho não faz diferença entre homens, mulheres, crianças, livres, escravos, judeu e gentil, brasileiros e argentinos. Não tem nada disso para o evangelho. O evangelho é para todo aquele que crê.
Isso mostra que o carcereiro entendeu o que aconteceu com ele, porque o versículo 33 diz que naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Isso quer dizer o quê? O carcereiro, que era um opressor, agora trata Paulo e Silas como seus irmãos em Cristo Jesus. O carcereiro passa de opressor a servo de seus irmãos, cuida das feridas de Paulo, mostra fruto de arrependimento. Um estudioso, Kistemacher, ele diz assim sobre essa passagem: como os missionários são fisicamente lavados, assim também o carcereiro e os membros da sua casa são espiritualmente lavados pelo sangue de Jesus, porque logo após eles serão batizados, simbolizado pela água do batismo. Como Paulo e Silas são recebedores da bondade do carcereiro, assim também ele e sua família são recebedores da graça de Deus. Com o sinal do batismo, eles são agora membros da família da aliança. Quando aconteceu aquele ato do batismo, de colocar o sinal da aliança sobre a vida de todos aqueles daquela casa, não tinha mais carcereiro e preso. Agora está ali reunida a igreja de Jesus, a família de Deus. John Colson, um outro estudioso, falando sobre esse texto, diz: você sabe que uma pessoa é verdadeiramente salva quando deseja lavar os pés e limpar as feridas. Isso é prova de que esse carcereiro realmente foi convertido ao Senhor Jesus. Romanos 10:9 nos explica que se com a boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Esse milagre acontece dentro daquela prisão. Em especial, hoje, até por ocasião do batismo, nós vemos aqui algo importantíssimo acontecendo dentro dessa casa. Como eu disse aos irmãos, no Antigo Testamento, o sinal da aliança era aplicado aos filhos dos crentes. Nós não batizamos qualquer criança, nós batizamos filhos dos crentes, tá? Ou alguém que tem a guarda da criança que professa a fé, porque precisa ter uma fé para basear esse batismo, tem que ser de adultos, tá? Como acontecia com a circuncisão no Antigo Testamento. O Novo Testamento mostra que o batismo ocupa o lugar dessa circuncisão. Paulo fala isso em Colossenses 2, a partir do versículo 11. Logo, é coerente que o batismo também seja aplicado aos filhos dos crentes. Então não podemos negar o batismo aos filhos da aliança. Além do carcereiro de Filipos, lá em Atos 16:33, Lídia, no mesmo capítulo, no versículo 15, mostra aqui que foi batizado todos da sua casa. Crispo, quando creu, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor Jesus com toda a sua casa. Estéfanas, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, ele fala: batizei também a casa de Estéfanas, e em lugar nenhum ele exclui crianças. Pelo contrário, a linguagem pactual é demonstrada nesses textos do Novo Testamento também. Um judeu que lesse os textos do Novo Testamento entendia que ele estava repetindo de forma agora desenvolvida por causa do progresso da revelação. Agora, uma nova aliança, os sacrifícios cruentos de derramamento de sangue apontavam para a pessoa de Cristo e foi cumprida na cruz do Calvário. Agora é um novo modo, mas essa linguagem pactual está lá. Tanto é que Pedro, em Atos 2, quando ele vai explicar o que é aquilo, aquelas línguas sendo faladas por aquelas pessoas no dia de Pentecoste, ele fala no versículo 39, pois a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos e a todos os que estão longe. O batismo, meus irmãos, do carcereiro, então, confirma essa visão. A promessa alcança também a sua família. Esse evangelho é um evangelho não só para adultos, mas também para crianças. É um evangelho que salva adultos e crianças. O evangelho é para famílias. Quando o evangelho entra em lares, ele transforma relacionamentos. O pai não dava atenção para o filho, agora ele passa a dar. A mãe, que já estava com um problema no casamento, sem dar atenção para o marido, agora ela vai começar a dar. O filho, que era rebelde, não dava valor de ter um pai ou uma mãe, agora começa a pensar um pouco melhor na vida. Pais, por isso que nós pais somos chamados a transmitir a fé aos nossos filhos. Nosso primeiro rebanho, eu sempre falo com os homens aqui na igreja, você é homem, você é um pastor da sua família. Pronto, acabou. Ah, pastor, mas eu não tenho chamado para ir ao seminário. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que Deus te dá um rebanho. Às vezes esse rebanho é de você, sua esposa e seu filho. Às vezes você tem mais filhos. O fato é que você é responsável por ser o sacerdote do seu lar. Homens, prestem atenção nisso, porque nós estamos negligenciando muito disso.
Nós, homens, estamos fazendo o seguinte, estamos mandando nossos filhos para a igreja e estamos ficando em casa dormindo. Eles só vão aprender se você der exemplo. Semana passada eu brinquei aqui, o pessoal riu a beça, né, na escola dominical. Eu falei para eles assim, eu levantei a mão e falei, bote a mão no seu diafragma. Aí todo mundo botou a mão no pescoço igual eu. O diafragma é aqui, né? Por que todo mundo me imitou? Nós ensinamos por exemplos. Homens, você ensina por exemplo. Seu filho vai aprender a ser homem pelo teu exemplo. Sua filha vai poder escolher um homem de acordo com você. Eu falo lá em casa, no mínimo, meu genro tem que ser melhor do que eu. No mínimo. Se eu não me apaixonar pelo meu genro, não casa lá em casa. Eu já falei isso. Já falei isso. Eu tenho que gostar. Ah, mas eu gosto. Não, não é você que tem que gostar, não, Nadia. Eu tenho que gostar dele. Gente. Nós somos homens, nós somos pais. Homens lá de fora mal intencionados têm que entender que tem homem dentro da sua casa. Tá bom, gente? Nós precisamos ser macho igual Jesus. O que Jesus fez pela igreja? Deu a vida por ela. Deu a vida pela igreja. Isso é o padrão de masculinidade para nós. Não é ser macho igual a nossa família nos criou. Eu sempre falo, eu sou de uma família muito bruta, né? Que menino tinha que rasgar arame farpado com peito. Não tem que ser macho igual isso, não. E nem ser os machos Nutella que a gente está tendo nesse tempo. A gente precisa ser, nosso padrão de masculinidade é Cristo, quem deu a vida pelas suas ovelhas. Mulheres, vocês são exemplo. Vocês são exemplo. Se o homem é o pastor, vocês são auxiliadora. São auxiliadora. Quando faltar um homem, você é segundo no comando, tá? Eu sei que às vezes... Outra coisa, vocês têm uma propriedade, né? Alguns estudiosos dizem que intuição é um elemento humano, é um sentido humano. E é fato que vocês sabem de coisas que a gente às vezes nem percebe. Minha esposa, às vezes, quando ela fala, João, não vai para esse lado aí, não. Só tô com uma intenção contigo. Eu tô lá, tratando a pessoa, né? O homem não vê algumas coisas. Irmãs, vocês veem. Usem esse dom que você tem, essa propriedade que você tem para a bênção da sua família, para o ensino da Escritura dentro da sua casa, para a encarnação do Evangelho dentro da sua família. Uma mulher sábia edifica a sua casa. A tola derruba com as suas próprias mãos. Se o Evangelho te alcançou, a primeira pessoa que você precisa pregar são aqueles que estão mais próximos de você. Bom? Nossa casa precisa ser um lugar de graça, não de destruição. Para a nossa família e para pessoas que estão lá fora tomando conta da sua vida. Às vezes por bem ou por mal, tem pessoas te olhando, tá? Às vezes, para querer fazer bem ou por te admirar, tem gente olhando. E uma hora vai alguém chegar perto de você e dizer assim, por que você vive desse jeito? Eu lembrei agora, eu morava muito perto do meu irmão, era coisa assim de 50 metros, assim, no sítio, né? A gente morava lá em Vassouras. Eu digo que meu irmão está muito cabeça quente com a minha cunhada, eu fui lá conversar com ele. Minha cunhada é uma pessoa maravilhosa. Eu fui lá e falei, rapaz, tá tratando a menina mal, rapaz. Não, você não sabe. E eu fui pegar no pé dele. Ele falou, não, não tá menina não, rapaz, você é responsável por ela e tal. Aí ele olhou pra minha cara e teve a coragem de falar assim, você fala desse jeito porque você e Juliano não brigam. Eu falei, ué, como assim, gente? Como eu e Juliano não brigam? Eu só vejo você sentado lá na varanda tomando café. Eu falei, rapaz, aquela hora a gente estava reconciliando. Eles já tinham brigado já, mas a gente brigava lá no particular. E aí eu pude falar com ele, olha, rapaz, sabe qual a diferença entre eu e a sua cunhada, minha esposa? Escritura. Eu abaixo a cabeça diante da Bíblia, minha esposa abaixa a cabeça diante da Bíblia. Aí a gente se resolve. Não achando que vai ser humilhado pelo outro, nada disso. A gente tem a palavra de Deus. E aí eu dei a dica para ele. Tem uma forma de viver melhor no casamento. É viver de acordo com a palavra de Deus. Tem gente querendo saber como é que você faz, aturando seu marido, esse homem de Deus aí que ele colocou ao seu lado. Tem gente querendo saber o segredo. Tem gente querendo saber, meu irmão, como é que você faz? Você não briga, nunca aparece brigando com a sua esposa. Que ninguém vê, né, irmão? Mas eles querem saber. Eles querem saber qual é a regra de fé e prática que leva você a ter uma vida feliz nesse mundo. Você pode ser canal de bênção na vida de pessoas e dizer, eu vivo de acordo com a palavra. Então, além de impedir destruição de vida, transformar a família. Por último, um evangelho que gera alegria verdadeira. Olha o que diz o versículo número 34, último versículo do texto nosso exposto aqui. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa. Olha só. O chefe da cadeia foi lá, pegou os prisioneiros e levou para a casa dele. Você já viu isso? Já pensou nisso? Porque agora não é mais prisioneiro, você lembra? Agora eles são irmãos em Cristo Jesus. Primeira coisa que você faz com o irmão, isso que o pessoal fala aí que crente não bebe não, mas que come e fala é uma beleza, né? Mas que a gente gosta de comer.
O que você vai fazer? Conhece o irmão, a gente chama para vir tomar um café com a gente. Uai, e Jesus, na última noite de vida dele, ele fez um jantar com os seus discípulos. A gente tem que imitar o mestre, não é? Tem que imitar o mestre. Eu costumo dizer aqui na igreja, você só pode falar alguma coisa de mim quando você me conhecer. E você só me conhece depois que você toma 5 cafés comigo. É assim. O carcereiro queria conhecer mais Paulo e Silas, trouxe ele para sua casa e lhe pôs à mesa. Gente, imagina que mesa é essa de um chefe romano, hein? Tá um negócio bonito demais, né? O versículo continua dizendo, e com todos os seus manifestava grande alegria. Olha no versículo 34 aí, no finalzinho. Grande alegria porque tinha comida na mesa? Grande alegria porque ele estava com pessoas importantes? Não. Grande alegria por causa de quê, gente? Leia a última frase. Por ter crido em... De novo, gente. Por terem crido em Deus. Gente, crer em Deus traz grande alegria. Depois de crer, o carcereiro celebra com a família. Agora o carcereiro não tem mais prisioneiro, tem irmãos. A conversão não foi um peso, não foi aquele negócio, agora eu sou crente, eu não posso ir em certos lugares, não posso usar certas roupas, não posso comer certas comidas. Nada disso. Nada disso. A conversão foi alegria, trouxe alegria. Por quê, meus irmãos? Porque o evangelho verdadeiro traz paz. O que traz peso, gente, é legalismo. O que traz peso são coisas que Deus não coloca sobre a gente. Eu sempre falo aqui na igreja, vocês são minha testemunha. Não coloque um peso em cima das pessoas que o evangelho não coloca, que a Bíblia não coloca. Às vezes o peso é nosso. O evangelho, ele alivia. A mensagem do evangelho é: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é a mensagem do evangelho. O evangelho é ganho, apesar de renúncia, porque a gente tem que abrir mão da nossa vontade, a gente precisa abrir mão do nosso eu. Apesar de renúncia, não é perda, é ganho. A salvação muda o coração e transborda em celebração. O autor que eu citei agora há pouco, Kistemark, ele fala que em tudo o que faz pelos dois expressa sua enorme alegria no Senhor. Porque ele e sua família são agora crentes. Mais uma vez, o texto grego indica que a fé do carcereiro representa uma confiança duradoura em Deus. Ele e os membros da sua casa demonstram não uma fé temporal, mas uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Eles se juntam às fileiras dos outros que, tendo abraçado a fé, expressa sua alegria e felicidade. Portanto, a alegria procede da fé, que em si é viva como um presente, como um dom de Deus. Salmo 13, versículos 5 e 6 nos lembra disso. Olha o que o salmista diz: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Não é pouco bem que ele tem feito, não. Muito, muito bem. Imagine, meus irmãos, uma casa onde falta luz. Todos os cômodos estão na escuridão e as pessoas começam a tropeçar. Vivem em intensa dores na canela, porque vivem batendo as canelas nos móveis. De repente, alguém chega e acende a luz. Não apenas em um quarto, mas em toda a casa. De imediato, o ambiente muda. O medo dá lugar à confiança, a tristeza, a esperança. Os corações agora se enchem de alegria. Afinal de contas, quando acaba a luz e volta a luz, o pessoal fala: ei, não é assim? Eu sei na casa de vocês, na minha é assim. Assim é o Evangelho. O Evangelho, quando entra em uma vida, em um lar, não apenas transforma pessoas individualmente, mas ilumina a vida das pessoas e traz alegria. Foi isso que aconteceu lá na casa do carcereiro em Filipos. Ele passou do desespero lá, ele ia se matar. O texto começa aqui no 27 dizendo que ele ia se matar. Agora termina dizendo que ele está num jantar com muita alegria. Ele passou do desespero para a esperança, da morte para a vida, e essa alegria alcançou todos da sua casa. O Evangelho é como trazer alguém para dentro de uma família que antes estava em trevas, agora está em luz. É como se você trouxesse o vizinho que acabou a luz na casa dele, por alguma forma, ele não tem luz lá, e você traz ele para comer dentro da sua casa, todo iluminado. É um momento de alegria. O que os crentes fazem? Desfrutam a luz de Cristo na comunhão, no ajuntamento, como a verdadeira alegria da salvação. Você é luz do mundo. Jesus falou isso no Sermão do Monte. Os discípulos são a luz do mundo. Pensa na luz da lua.
A lua não tem luz própria, ela irradia, ela passa a luz do sol, né? É assim em você. Você não tem luz própria, você está refletindo a luz de Cristo. Mas Jesus falou que você é a luz do mundo, refletindo a luz dele. E aí ele diz lá no Sermão do Monte, uma luz, ninguém acende uma lamparina e bota debaixo da cama, mas coloca em cima do velador para que ilumine todas as casas. Você precisa trazer luz para as pessoas, porque com isso você vai trazer alegria para os corações tristes. Muitas pessoas vivem... Eu não preciso conhecer você para dizer isso para você não, tá? Eu tenho certeza que muitas pessoas vivem ao seu redor dizendo que tem prazeres nessa vida com coisas passageiras e que no final, quando passa o efeito dessas coisas, eles entram em profunda depressão. Alguns já pensaram até em se matar. Se eu parar para conversar com você, você vai me contar histórias, tá? Agora, de que essas pessoas precisam? Daquilo que você conhece. Da mensagem da cruz. Da mensagem do amor de Deus que mandou seu Filho para morrer e nos dar a vida eterna. Esperança nesse mundo, propósito nessa vida. Essa mensagem precisa ser pregada por você. Deus não vai mandar anjo do céu, não vai mandar uma bola de fogo, não vai mandar Moisés, Elias, ele já mandou você. Ide, fazer discípulos em todas as nações. Pregar o evangelho a toda criatura. Onde Cristo entra, a tristeza não fica. Sai fora, a tristeza vai embora. Por quê? Cristo traz o júbilo. A tristeza vai dar lugar para a alegria. Ter Jesus em nossa vida é a maior alegria que o homem pode ter. Você sabe disso. Você sabe disso. Você precisa comunicar isso para as outras pessoas. Eu quero concluir, meus irmãos, lembrando da história lá da Francine, do chocolate. Essa menina aqui, de 11 anos, ela estava no campo de concentração, ela sobreviveu. E um dia, bem idosa, na França, a filha dela, que era estudante de psicologia, disse assim, mãe, se tivesse psicólogos lá no campo de concentração, ia ajudar vocês? Ela falou assim, sabe que eu nunca pensei nisso? Por que a gente não faz uma conferência para discutir esse assunto? Aí a filha falou, boa ideia, vamos convidar alguns estudiosos para discutir como seria o trabalho de um psicólogo num campo de concentração. E assim eles fizeram, promoveram um evento, e começou a vir pessoas, e cada um vinha, dava uma participação, um evento muito rico, cada um falando da sua área, pensando da sua parte, e de repente levantou uma moça, olhou para a sua plateia, arrancou um chocolate do bolso e disse para Francine, eu era o bebê do campo de concentração. Aquela criança foi salva, aquela criança sobreviveu, aquela criança agora era uma doutora em psicologia, e tudo começou com o afago que alguém que também estava sofrendo fez à mãe dela. Eu não sei o que Deus vai fazer com você durante essa semana. Eu não sei quem é que Deus vai colocar na sua frente para que você seja canal de bênçãos. Eu só sei que o Evangelho é muito maior do que um chocolate. O Evangelho traz um efeito muito maior do que um chocolate. E você tem o Evangelho. Você pode ser canal de bênção na vida dessas pessoas. Que Deus assim te abençoe. Amém. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita.